Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão, ele que creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebessem a promessa do Espírito mediante a fé. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Amém. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome nessa noite. Pai, grandioso és tu, Jesus, no meio desse povo. Abençoa, Jesus, que nada tire a nossa atenção e que os nossos corações estejam verdadeiramente sedentos, Pai, de ouvir a tua mensagem, Pai, desse servo, Pai, inútil que sou eu, Pai, e que os nossos ouvidos estejam atentos. Amém. Irmãos, quem aqui entendeu a mensagem só por ler? Consegue levantar a mão? Falar assim: eu entendi. É difícil, né? Eu queria parabenizar vocês por vocês conseguir cultuar a Deus de forma um pouquinho mais orgânica, sem o pastor estar aqui. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu já pastorei a igreja durante 6 ou 4 meses, né? Foi um tempo difícil, bom, ruim ao mesmo tempo, libertador, de crescimento, de humilhação. E eu falo isso porque quando o pastor sai dessa geografia, desse galpão, dessa reunião, eu falo assim porque eu não acredito que isso aqui é uma igreja. Igreja é onde todos os servos de Deus se reúnem. Ali é a igreja. Por isso eu falo assim. E toda vez que o pastor, no caso lá da Bahia era pastora, saía, os irmãos não abriam a sua boca. Os irmãos não ouviam a mensagem de outras pessoas além daquela pessoa que pastoreava eles. Às vezes por orgulho, às vezes também por falta de confiança, não porque a pessoa que lhes falava não tinha confiança, é por falta mesmo de amadurecimento. São pessoas que ainda vivem de forma cega. São pessoas que acreditam ainda que pastores são sacerdotes de sua vida. São pessoas que
por covardia e por falta de coragem de se levantar, de fazer o que é necessário, ainda fica na sombra de pastores, chamando pastores de papai e pastores de mamãe. São pessoas que não se levantam com coragem para poder fazer o que tem que ser feito, mediante a fé. Aí fica colocando pastores, o que for na sua cabeça, evangelista, missionário, apóstolo, o que for, colocando à sua frente para proteger ele de tudo que pastor não protege. Tem muitos que acreditam que pastores são tipo uma cobertura espiritual. E não é. A única cobertura espiritual que nós temos é o sangue de Jesus. Foi falada uma frase aqui, que aqueles que estão relutantes em me ouvir, achando que eu estou, sei lá, batendo pesado demais, foi falada uma frase aqui pela boca do presbítero Edson. O que é pecado? Você sabia que presbítero na Bíblia está no lugar de pastor? É um cargo em que um homem que foi eleito pela igreja, pelos líderes, para cuidar do povo. O que é pecado? Vocês se lembram o que ele falou? E o que é pecado? Sou eu. Agora, aqueles que estavam relutantes em me ouvir, por eu estar falando um pouco pesado, o pastor, seu sumo sacerdote, eu não estou falando do pastor aqui, igreja, estou falando do geral, generalizando mesmo, da igreja no total, daquelas pessoas, como eu disse, que em vez de se levantar e colocar como homem e mulher diante de Deus, diante do santo trono, ele acovarda e fica atrás de uma pessoa que teve coragem, tem coragem de ir ao trono da graça e pregar e ministrar e etc. Nós sabemos que todos os pastores também são o pecado. Isso é fato. Isso é fato. E de novo eu digo parabéns. Porque eu não sei você, eu não sei se você, talvez você visita outras igrejas, talvez você é de outra igreja, mas você talvez não é atento a perceber isso. Mas pelo menos vocês abriram a boca. Você não serve a humanos. Aleluia, Pai. Mas por que ele está falando isso? Porque nós lemos sobre lei. A lei que Paulo está falando sobre os Gálatas aqui, chamando de insensatos. Falando em um tom, por isso que eu comecei já falando um pouco meio bravo. Não bravo no sentido de ira, mas bravo no sentido de bravura. Levanta, abre a Bíblia, porque foi assim que começou o capítulo 3. Por que parar? Essa lei aqui, igreja, era a lei dos 10 mandamentos. Mas e que lei que está no seu coração hoje? Porque nesse mundo, nessa geração, nesse século 21, a lei que está no nosso coração, igreja, uma das leis é essa: é pastor e pastora e liderança, é pai e mãe. Outros lugares são roupas, outros lugares são dias, são sábados. É verdade, Outros lugares é esforço próprio. E eu queria te perguntar, e não responda em alta voz, nem sei porque eu falo isso, né? Porque você não vai responder. Mas o que está atrapalhando essa corrida sua? Que lei é essa que está no seu coração atrapalhando? E eu te falo a mesma coisa que Paulo falou aos Gálatas, porque eu sei, igreja, eu sei, é como se essa palavra foi falada ontem,
ou então no culto de domingo, não muda nada. 2025 anos atrás, podemos dizer, essa palavra é a mesma. Você se converteu baseado em quê? Não foi na fé em um Cristo crucificado? Os aqui estão batizados e aqueles que se converteram de fato, mesmo que não esteja convertido hoje, mesmo que você se sinta meio balanceado, meio ali, meio aqui, mas aquele dia que você decidiu se converter, você converteu baseado em quê? Em que o pastor é seu pai? Quem te converteu, igreja? Foi a fé em quê? Se acreditando em quê? Mudou o que no seu coração? Quando aquele dia apertou mesmo. Aquele dia que você sentiu sua vida mudando. Porque a palavra é vida. A palavra é o verdadeiro Espírito. O Espírito é a verdadeira vida. João 6 diz isso. Mas a carne não presta para nada. João 6 diz isso. Mas nós estamos apoiados em quê? Hoje. Nós estamos apoiados em que bengala hoje? Agora me diz, igreja, se essa palavra não é atual. É verdade, Senhor. Quem vos enganou? Quem vos engana, igreja? Eu vou continuar nessa linha um pouco sobre pastores. Quem vos enganou? Que eu que tenho que cuidar de você. Colocando na hipótese de que eu sou um pastor. É por isso que tem pastores doentes, igreja. Depressivos, cansados. Porque tem um povo em que esquece a continuação do versículo. Tem o pastor? Tem. Mas não tem outro, não? Amém? Amém. Tem outro ou não tem? Amém. E como é que ele é chamado? Jesus Cristo. Então, obviamente, né? O Supremo. Poderoso. Você está aqui, você veio, obviamente, seu corpo carnal está aqui, não está? Tá. Mas você concorda comigo que você veio nutrir a alma? Você não veio atrás de dinheiro. Dinheiro você bate o ponto 7 horas da manhã. Comida é depois do culto. E antes também um cafezinho, não é, primo? Você veio nutrir a alma, não é? Eu consigo fazer isso, igreja? Na hipótese de que eu sou um pastor. Eu consigo nutrir sua alma? Não. Eu consigo nutrir esse sentimento de morte dentro de você? De morte eu quero dizer de escuridão. Esse sentimento de maldade dentro de você, que eu sei que você vem na igreja, nessa comunhão, para poder ter vida. Quem nessa terra consegue te dar esse pão? Quem? Quem consegue fazer assim com a mão e te dar esse pão que vai te dar vida? Que vai te dar aquele sentimento em que você se converteu? Em que você está apoiado, irmão? Que lei é essa? Você sabia que a lei foi devastada, destruída, aniquilada, cancelada no dia em que Jesus disse: está consumado? Aleluia. Está escrito no contexto aqui. Glória, meu Pai. Acabou. Agora, qual é a nova lei que reina em nossos corações? Não é de pastor e de pastora. Não é de presbítero. Uma nova aliança que consiste no sangue de Jesus. Verdade, Deus. Aquele a quem você esqueceu de adorar, igreja. Mas como eu vou relevar, como eu parabenizei, agora eu não posso desparabenizar, né? Parabenizei, de fato está de parabéns. Porque não é um homem de terno e gravata que vai saciar a sua vida espiritual. Aleluia, Pai. Glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus. Você é um insensato, um enganado e vim para a igreja para poder ouvir um pregador igual eu. Se isso está te saciando, igreja. Se eu não vim aqui, igreja, te dar um... Foi falada uma frase aqui que eu falei, poxa, eu não ia pregar hoje, velho. Minha esposa falou, você vai pregar 3 da tarde, roçando grama, e barulho, e pó, e sol no pescoço. Você vai pregar hoje? Eu falei, não vou. Aleluia. O irmão Fernando falou para mim que o pastor está mal e que, como é que ele falou? Não vai. Aí depois o pastor falou, eu falei para o irmão Edson, para o Gilberto, eu falei, o Gilberto vai pregar, não é eu. Aí ele falou, você vai pregar. E eu falei, meu Deus, vai eu de novo, minha cabeça para lá, minha cabeça para cá, vai ler aqui, vai ler lá. Igreja, você vai concordar comigo, e se você não concordar, não tem problema. O que você lê de manhã, você vem aqui pregar. É a mesma coisa? Não é, igreja. Pregação é isso que é a doença de umas igrejas aí. Pregação se tornou só palavra. Pregação é como ele falou, vem de Deus, igreja. Se você não parar assim e falar, poxa, mas eu li a Bíblia, não importa. Porque a pregação não é a exposição somente do texto. É Deus falar com você através de quem está com a oportunidade de pregar. Obviamente. Mas é um trabalho em equipe. Eu falo e vocês queiram ouvir, discernir e aceitar. Não é só eu falar. E não é só você ouvir. Porque tem bastante homens e mulheres bons de oratória. Bons de enganar pessoas. E também de persuadir no bom ponto. Mas não é só ler a Bíblia de manhã e a pessoa vem te dar a oportunidade de falar, eu li a Bíblia, eu consigo desenrolar. Não é assim. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Igreja, se o fardo não está leve, se o jugo não está suave, se não tem descanso no coração, não tem Jesus, não foi Jesus, não houve Jesus. Porque você está, desculpa, você está desse jeito, você pode achar que eu estou falando com você, mas não é não. Por que você está assim, com as costas assim? A vida cristã é difícil, igreja, mas ela é pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória Ela a é Deus. pela fé, igreja. É, Deus, verdade. É só pela fé. É verdade, Senhor. Aleluia. Tem um texto em Lucas, se eu não me engano, 17, 16, 18, 19, estou falando assim para que vocês leiam em sua casa. Que diz assim, os discípulos falaram assim, me ensina, aumenta a nossa fé. Foi no contexto de perdoar o irmão. 7 vezes 7, 7 vezes 70, se eu não me engano. Né? Aumenta a nossa fé. Jesus falou assim, se vocês tiverem a fé do tamanho? Hã? Como um grão de mostarda. Não é tamanho de fé. Sua fé ainda permanece top, boa, genuína. Porque, igreja, eu poderia falar assim, eu pensei em agradecer vocês por virem ao culto. Eu falei, eu vou começar fazendo amizade com meus irmãos ouvintes. Eu vou agradecer, mas tem outro texto que, próximo desse que eu estava lendo esses dias, que diz Jesus dizendo, falou assim, você tem um servo na sua casa, e esse servo vem lá da roça, traz a espiga de milho, assa a espiga de milho, e te serve na mesa. Você vai falar, servinho, bonitinho, senta comigo para comer comigo? Você vai falar isso? Vocês têm um coraçãozinho, é que vocês não têm empregado, servo, né? Contém ironia na frase, igreja, mas o texto diz que não. Não tem que dar obrigado.
Mas o texto não termina nessa analogia normal. Ele fala assim, assim é você. Você não passa de um servo para comigo. O que eu estou fazendo aqui, igreja, eu não posso pedir dinheiro. Eu não posso pedir palma. Eu não posso pedir elogio. Eu só sou um servo. E esse servo tem que servir. Glória a Deus, aleluia. Está duvidando? Lê lá em Lucas 16, 15, 14, 18, 19. Você não passa de um servo. Instrumento. Aí você vai falar assim: não. Vem para a igreja. Igreja, você tem que ter uma fé. Não é só para te trazer até aqui. Porque você consegue tanta motivação para vir aqui, igreja. Aqui eu acredito que não é o caso, mas tem muitas igrejas que os homens vão para a igreja atrás de mulheres. Não é você ter falado, os próprios homens já deveriam, já automaticamente pensou. É automático. É automático. A frase já está com a resposta. A igreja de teologia de prosperidade, você vai para a igreja para ter uma motivação de ganhar dinheiro. Você consegue motivação para vir aqui. Mas essa não é a fé que Jesus quer. Se vocês tiverem uma fé como? Imagina Jesus falando para você, se você tiver. É uma condição. Depende de você. Alguém consegue me responder rapidamente? A fé vem pelo ouvir. Você precisa estudar a palavra de Deus. Eu vou te falar em 2 Reis, capítulo 7. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que aqui só tem homem e mulher. Não contém ironia do que eu vou falar. Eu acredito mesmo que lê a Bíblia. Ou que já ouviu, ou que estuda, ou que lê no YouTube, alguma coisa. Mas você já ouviu falar sobre 4 leprosos, não já? Que foram no acampamento dos arameus, se não me engano. Os caras estavam assim, poxa. Sabe quando você está numa situação difícil? E você tenta chutar o balde? Não. Nós estamos aqui na calçada aqui. Não está dando certo. Vamos lá no acampamento lá para nós ver se nós conseguimos comer alguma comidinha ali por fora, ali pelas costas. Nós dá um migué. Nós não é de Israel. E eles foram, caminhando os 4, louvando o hino 15, que os irmãos cantaram. Chegaram no acampamento, vazio. Esses cidadãos, esses soldados que estavam nesse acampamento, 2 Reis, capítulo 7, para quem não sabe, sumiram. Por quê? Porque Deus fez com que eles sumissem. 4 pessoas fez um som de uma multidão de exércitos. Algo natural, igreja. Deus estava dos dois lados. Deus fez com que a vontade nascesse nesses 4 cidadãos de ir. E também fez do outro lado com que as pessoas, os soldados, entendessem que era uma multidão de soldados vindo. E o que aconteceu? Só alegria para os 4. E um parou. Nós não podemos ficar assim. É dias de boas novas. Vamos voltar ao acampamento israelita e anunciar. Aleluia. Se você parar para pensar, a vida é firmada, na maioria das vezes, através da fé. Verdade, Senhor. Senhor, verdade. Se você não tiver fé, você sabia que você não consegue agradar a Deus se não tiver fé? Verdade. Não é essa fé que consegue te trazer aqui. É uma fé genuína. Eu sei que você se lembra do dia que você se converteu de verdade. Eu me lembro. Foi no final de 2018. A graça me pegou. A graça do Senhor Jesus me pegou. Se eu lembro, igreja, e eu sei pelas Escrituras que aquele que se converteu a Jesus, sua vida nunca mais foi a mesma. A partir de quê?
de um dia, de uma decisão. Você sabe de que fé eu estou falando. Você sabe que isso que você está afirmado, essa lei nesse cérebro seu, essa religiosidade, que tem uma aparência de coisa boa, que Tessalonicenses vai falar assim, que tinha uns mestres lá ensinando o pessoal lá a não comer, tinha uma aparência de disciplina, tinha uma aparência de... Mas não mudava em nada em quê? Na santidade, no temor a Deus. Lembra do que eu falei? Eu não consigo te dar o pão que alimenta a sua alma. Eu posso muito bem colocar aqui vários Bragunites aqui para você fazer e você talvez consiga. Mas foi eu, não foi Jesus. Jesus é o pão que você veio buscar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei que você quer isso. Eu sei que você ama Jesus. Mas como foi falado aqui, precisa sair da sombra do seu pastor, da sua mulher, do seu marido. A Bíblia, igreja, não é para poder te fazer carinho. Se você ama qualquer coisa acima do reino, acima de Jesus, tu não é digno do reino. Verdade, Senhor. Quer fazer massagem nos pés? Pega uma caneta, pega uma pena, pede alguém para fazer. Quer tapa na cara? Abra a Bíblia. Verdade, Deus. Vem, Deus poder. Tu é homem, tu é mulher. Jesus está te fazendo, velho. Você estava correndo tão bem, foi inútil? Não foi. Você sabia que os Gálatas não viram Jesus? Esses Gálatas são gentios. Eles não viram Jesus sendo crucificado. Você sabia disso? Vocês sabiam disso? Eles não viram. O texto diz, nós leu. Como eu te fiz a pergunta, você conseguiu entender só lendo? Deus maravilhoso. Eles não viram Jesus. O texto diz: vocês se converteram mediante a fé. Vocês acreditaram tão firmemente como se vocês estivessem visto Cristo sendo crucificado. Você sabe que nível de arrependimento e metanoia que esses irmãos teve? Você já conseguiu ver Jesus crucificado? Eu sei que você já conseguiu ver. Você já também já? Você já? Todos já viram. Já sentiram. Você sabe o que é esse sentimento que você sente? Que eu estou querendo dizer, perguntando? Sentimento de miserável, vamos dizer assim, né? Que minha esposa é que ensina eu a falar. Eu não sei falar. Ela sabe falar as palavras difíceis. Miseravelmente. Quem é que já se sentiu miseravelmente pecador? É esse o sentimento de alguém que tem uma fé a ponto de ver Jesus crucificado. Jesus não crucificou você para você sorrir. A própria cruz evidencia que maldito é aquele. Ele se tornou maldito. Verdade. A lei diz. Você quer viver por lei? Você sabia que se você quebrar simplesmente uma vírgula, acabou tudo? Por que se sustentar em cima de uma lei? Tentando se justificar em cima do seu esforço. Eu oro. Outra coisa que eu lembrei, o dízimo. Eu sou um dizimista. Eu sou um ofertante. Quer se apoiar em cima disso? Jesus falou, dó. Eu tenho pena de você. E a gente se acha o bichão. E a graça vem e quebra nós. Mas Jesus está aí, igreja. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para finalizar. Sobre isso que Jesus está voltando. Eu queria que você se fortalecesse no seu coração. Tiago, capítulo 5, versículo de número 7, fala assim. Os lavradores, eu e o primo, vocês também talvez tenham experiência com roça, nós já trabalhamos na fazenda. Nós sabemos o que é. Antigamente era lavrador individual, mas hoje é fazendeiro, dono, sei lá, né? Carregado, né? Maquinário, né? Maquinário. É dinheiro, não é comida.
Mas o lavrador, ele espera pacientemente pelas chuvas de outono e primavera. Está escrito. Tiago 5, versículo 7. Para quê? Para poder a colheita dele for maravilhosa. Para poder a colheita dele amadurecer perfeitamente. Capítulo 5, versículo 8 diz: sejam iguais, fortaleçam seus corações, esperando pacientemente em Jesus, pois Ele está voltando. Glória! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Santo é o teu nome. Jesus está voltando, irmãos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Tem Deus. um texto também em Lucas 14, 15, 16, 17, 18, 19, que diz assim, é o juiz iníquo, a parábola ali, a história falando assim, contando para nos motivar sempre o quê? A orar e não desfalecer. E diz assim, será que Jesus voltando achará fé na terra? Para e pense, irmão. Chega em casa, sério mesmo, eu sei que é difícil, porque você, não sei se você percebeu quando eu falei aqui, aí eu dou uma... Para de olhar pro relógio. Eu sei que já passou. Tô brincando. Eu sei que é difícil, porque quando eu falei aqui que a carne não presta para nada, João 6, versículo 62, se eu não me engano. Quero que vocês leiam mesmo, tem acho que 80 versículos. Se eu ficar falando versículo, vocês vão direto no 61, né? E esquece todos os outros. O espírito é vida, a carne não presta para nada. Eu sei que é cansativo, por quê? Porque você está aqui fisicamente, a pregação é cansativa. Você sai do culto querendo entretenimento, querendo descanso, mas chega em casa para acabar e pensa, eu estou tendo fé? Eu estou vivendo nessa fé? O justo viverá pela fé e não em cima de lei? Amém? Amém. E assim eu agradeço minha rica oportunidade de meu irmão.